O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos ao cego. Novamente, então lhe perguntaram os fariseus como tinham recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns fariseus: Este homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá-lhe glória a Deus, nós sabemos que este homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, eu não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulo dele? Então insultaram-no dizendo: Tu sim és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem, espantoso: Vós não sabeis de onde ele é, no entanto ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz sua vontade.
Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nascestes todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-o da comunidade. Jesus soube que o tinha expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cego, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus prezados irmãos, mais uma aula de teologia. Estamos de hoje no Evangelho de São João e eu tenho sempre que dizer para vocês isso. João é diferente dos outros três, Mateus, Marcos e Lucas. Enquanto estes narram fatos acontecidos na vida de Cristo, João faz uma teologia de Jesus Cristo. Ele então vai contar algumas histórias querendo dizer muito mais do que os fatos. Pode ser que esse homem, essa cena tenha acontecido tal como é. Quando a gente vai à Terra Santa, chega em Jerusalém, nós vemos lá a piscina de Siloé. É fácil, lugar aberto, na verdade não tem água, não tem mais nada, foram edificadas outras coisas, mas é ali, é visível. Mas, por outro lado, este evangelho ele se abre a perspectivas, visto que é João. Nós temos aqui um cego de nascença, e a pergunta que geralmente acontece, infelizmente até no tempo presente: quem pecou? Por que essa pessoa nasceu com essa deficiência? É culpa dela que ter feito alguma coisa ou dos pais? Ainda esse pensamento é muito presente na vida hoje. Muitos são aqueles que acreditam que Deus esteja castigando por algo que tenham feito ou por gerações passadas. Uma coisa é eu herdar coisas e situações dos meus antepassados. Outra coisa é o castigo de Deus dessa forma que não acontece. O que diz aqui Jesus? Nem ele, nem seus pais pecaram, mas tudo isso é para manifestar a glória de Deus. Este homem que não tem nome, é chamado cego de nascença. Ele representa a humanidade. Lembra que a samaritana semana passada era a prefiguração da igreja, que simbolizava aqueles que estavam se afastados da fé? Este aqui representa toda a humanidade. Todo ser humano que nasce cego. Desde Adão e Eva, que é uma metáfora, que é uma busca de entendimento das origens. Os primeiros pais, eles cometeram tal atitude, tal pecado, que feriu a natureza humana. Desde então dos erros dos primeiros, todo mundo que nasce privado da graça. Por isso, todo ser que nasce cego. Não consegue por si só. Bebezinho não tem culpa, não tem pecado,
mas ele nasceu privado. Isso nós chamamos de pecado original. O pecado original dos primeiros traz como consequência a nós. E o Evangelho nos mostra que Jesus vai ao encontro do cego. Em momento algum ele pediu alguma coisa, em momento algum ele foi até Jesus. É Jesus que desce e que se encarna junto aos cegos. E ali começa um processo de recriação do ser humano. Diz aqui o texto: Jesus então, ele cospe no chão, faz lama com saliva, deve cuspir bastante, coisa nojenta, mas ali. E ali fez lama e passa no olho do cego. Fazer lama na Bíblia, para você que lê a Bíblia todo dia, lembra o quê? Que passagem te faz lembrar? Que tem lama. Quando Deus criou o homem, Adão, o ser humano, diz o texto bíblico, Gênesis, lá no início: depois de ter criado a natureza, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele então fez barro, soprou a saliva e o hálito, sopro, ruá. Ele faz do barro, molda o ser humano. E do barro, ao soprar, ele tem vida. Jesus, quando vem à humanidade, todo mundo cego, ele então não faz o homem de novo, mas ele pega o elemento da criação do barro e passa na vista do homem. E pede para que ele vá a uma piscina chamada Siloé, que significa o quê? Que significa? Enviado. Vá se banhar nas águas do enviado. Banhe-se na água do enviado dele. Assim, quem banha-se nas águas do enviado é como se fosse recriado. Vai dizer Jesus com Nicodemos: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. E o nascer de novo passa por aqui, pelas águas. São as águas, então. A igreja põe esse evangelho na quaresma, justamente por causa dos catecúmenos, que vão se preparar para batizar. Então, passando pelas águas, as nossas vistas são curadas. E nós passamos a enxergar como antes não enxergávamos. O cristianismo, a fé cristã, é a vista, a visão do homem. Por mais que tentem tirar o cristianismo, não adianta. Por outro lado, existem nos outros credos, outros povos que não cristãos, eles podem enxergar um pouquinho. Budistas, espíritas, islamitas, islamismo e outros mais, qualquer outro, hinduísmo, qualquer outro credo, pelo mundo afora. Diz um padre da igreja, no início do século II, vai dizer que sementes do verbo se encontram em outros lugares, mas que somente o cristianismo possui a verdade, a plenitude. Há sementes da verdade em outras religiões, mas somente o cristianismo é a verdadeira visão do homem. Quem não passa por estas águas é privado. Aí é demais. Começa então o duelo do que se banhou com a instituição. Quem te fez? Como fez isso? Como aconteceu isso? O que aconteceu? Essa pessoa começa a travar um embate.
Porque ela era de uma forma, convivia de um jeito, mas ela passou a enxergar como nunca. E os que viviam com ela, esse é o processo de conversão. A conversão não é fácil, porque eu vou deixar de ser de uma forma e aquelas pessoas não facilmente vão nos aceitar. Ele começa a embater. E detalhe, ele ainda enfrenta a dificuldade dos pais. Nem os pais dele aceita, tem vergonha. O batizado, aquele que passou pelas águas, nasce nele uma graça. Olha, a pessoa era mendiga e de repente, pouca instrução, mas quando passou pelas águas, ele começou a ter conteúdo, perdeu o medo e começou a bater de frente. E ele tinha argumentos. O próprio Jesus diz: quando fores condenado que seja no processo, não se preocupem que vos vai dizer, é o Espírito que vai falar com vocês. E esse homem começa a falar de tal maneira que não tem medo, nem mesmo de ser expulso. Ele é expulso da comunidade, ele não é reconhecido pelos pais, que tem medo, e ele então, após todo esse enfrentamento, encontra de novo com Jesus. Jesus sabe que ele foi expulso da comunidade e pergunta, o texto final: acreditas no Filho do Homem? Você vai continuar acreditando mesmo tendo sido rejeitado por tudo e por todos? Ele fala: quem é que vou acreditar? Sou eu. Eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Ele acabou de perder os pais, perdeu a comunidade, mas ele estava enxergando o que nenhum deles estava enxergando. Esta é a fé. Só que, meus irmãos, mesmo com a fraqueza humana, nós, representantes do cristianismo, padres, bispos, na história do cristianismo, tivemos nossos erros, sim. A igreja errou muitas vezes na pessoa das que estão à frente. Mas não é por causa do erro dos que estão à frente que diminui o valor daquele que nós pregamos. Sim, somos a igreja da Inquisição. Somos a igreja dos padres que têm problemas de pedofilia e outros tantos problemas. Mas isso não deve atingir e diminuir aquilo que nós anunciamos. A nossa pregação, que é a palavra de Deus que salva. Só que o mundo, ele vai ofuscar a luz de Deus. E aí na nossa idade moderna, há poucos anos atrás, começa a surgir um movimento na sociedade de que de fato iria nos trazer a luz. Vem o iluminismo, iluminar. Vem a Revolução Francesa para poder nos libertar, igualdade para tudo, a fraternidade de todos de forma relativa. E assim o ser humano vai ter que largar a idade das trevas para entrar na idade da luz. E vai surgindo cada vez mais uma luz que guia o ser humano, que é a ciência. Se não passar pela ciência, não tem valor. É ela quem nos diz. E o templo da ciência são as universidades, que nós, religiosos, frequentamos, que não prescindimos dela. É necessário sim o conhecimento, a razão desenvolvida. É preciso sim a ciência, mas ela não é a luz sozinha. Quem ilumina, quem faz o homem enxergar é Cristo. No templo religioso, nós não negamos a ciência. No templo da ciência se nega o religioso. Lá não se entra. Se estuda todos os filósofos, pensadores de qualquer época. Não se estuda aquele que me faz enxergar.
Lá não tem cadeira. Distanciou-se cada vez mais o homem de sua sociedade do homem religioso. Cada vez mais o secular e o religioso se distanciam, como se o homem não pudesse viver. E nós que estamos no mundo religioso somos ainda nas trevas, que na verdade quando eu tiver e alcançar o conhecimento, aí eu serei livre de igreja, de rito, desses deuses que proclamam. Só que na verdade é o contrário. Quem me faz enxergar é a palavra. E é interessante que nós temos um ditado popular que o pior cego é aquele que não quer ver. Tem muita gente cega. Só que o problema é o seguinte: mesmo que nós tenhamos passado pelas águas, por que nosso mundo ainda não é melhor? Se o Brasil, a América Latina, países, continentes maiores índices de cristãos, por que nós ainda não vivemos um reino de Deus nessa terra? Por que os cristãos têm dificuldade? Se nós um dia passamos a enxergar qual é o problema hoje. No mundo físico, biológico, nós quando temos dificuldade, procuramos esta coisa aqui, agradável de usar. A gente põe na cara, põe lente, faz cirurgia, faz um monte de coisa para tentar o quê? Melhorar a nossa visão. No mundo biológico, físico, às vezes eu tenho dificuldade para enxergar perto, é o meu caso, para ler celular hoje só com óculos, não tem jeito. O óculos me faz. Alguns com dificuldade de distância. E assim vamos procurando, a gente vai percebendo. A gente percebe fisicamente que não está bem. E espiritualmente? Aqui está o problema. O que é não enxergar perto? O que é não enxergar longe? O que é ter essa dificuldade? E muitos não conseguem perceber que tem miopia, que tem hipermetropia espiritual. Tem gente que não enxerga perto dele. Os próximos, ele trata como um ogro. Lá fora, ele é o bom. Ele é o ótimo, melhor amigo, melhor tudo. Mas a convivência, o dia a dia, ele tem dificuldade. Ele não enxerga próximo a ele. Só vê a grama do vizinho que é muito melhor. Não tem valor quem está perto dele. Por outro lado, tem pessoas que passaram pelas águas e têm dificuldade de enxergar longe. Ele só enxerga para si e para os seus. É só a família dele, o trabalho dele, a casa dele, tudo ele. Quem é de fora, ele não enxerga, ele não vê a necessidade do outro. O outro pedinte não vê, não enxerga, porque ele está preocupado somente consigo. No mundo físico, nós procuramos então óculos. O que seria esses óculos no mundo espiritual? Uma leitura bíblica, um conhecimento da história dos santos, partilhar o tempo com outras pessoas. Isso vai fazendo com que a minha visão se amplie e eu passe então de fato a enxergar. Como é que eu sei se eu enxergo ou não? E eu termino. Agora exame final, para que você possa então... É interessante que no mundo físico você põe aquele queixinho no aparelho, aquela coisa difícil lá que o médico empurra você, e aí põe uma lente, uma luz no seu olho, e aí para você saber se é perto ou longe. Então eu vou pôr agora no seu queixinho, eu vou pôr agora a lente e jogar o laser para saber qual é o seu problema de visão. Primeiro, quem passou pelas águas? Vou fazer segundo a liturgia de hoje. Quem passou pelas águas é aquela pessoa que não olha só a aparência, mas olha o coração. Quem julga muito, quem é preconceituoso, quem olha o externo, esse tem problema de visão. Segundo, liturgia de hoje, segunda leitura.
outrora erais trevas, agora sois luz. E o fruto da luz são bondade. Você é bom? Você é uma pessoa boa? Ah, sou, mas é rancorosa, xinga, deseja o mal para o outro. Só é bom para quem é bom com você. Quem é ruim com você, você não é bom com ela. Olha o problema de visão. Segundo, justiça. O fruto da luz é justiça. Você é justo. No seu trabalho você é justo. Empregador, você é justo. Nas relações você é justo. Justiça não segundo os homens, mas segundo Deus. E por fim, verdade. Frutos da luz chama-se bondade, justiça e verdade. Você é verdadeiro? Nas redes sociais nós mostramos muitas coisas que não são verdades. Você tem vida dupla? Você é o que é? Ou você é uma máscara? Aquilo que as pessoas querem que você seja. Ser verdadeiro não é ser grosso, mas é ser o que deve ser. E reconhecer que vai sim aos poucos modificando. Você esconde coisas. Diz o texto, tem coisas que ele nem imaginava, nem poderia aqui falar. Sim, fraquezas, todo mundo tem, gente. Todo mundo tem pecado. Tem coisas que eu não conto para vocês, não tem por que dizer para vocês. Eu vou para o confessionário e confesso com o padre. Mas ali, diante de Deus, não tem como fingir. Sou verdadeiro diante de Deus. E procuro ser verdadeiro diante de vocês. Não sou melhor do que muitos aqui, não. Sou fraco, sou pecador, tudo isso. Não tem que nomear os meus pecados para vocês, não, curiosos. Mas é buscar ser verdadeiro, não quer dizer que não vai errar. Mas quando erra, reconhece. Porque podemos correr um risco de viver numa plástica sem fim, o que o povo e o mundo quer ver. 3 frutos da luz. São pessoas que passam pela água. Quem fizer isso, for bom, justo e ao mesmo tempo verdadeiro, vai encontrar resistência. Vai ser perseguido. E talvez alguns nem mais vão querer andar com você. E aí se decide, você quer enxergar ou não? É inadmissível no mundo físico perguntar a alguém se alguém quer enxergar ou ficar cego. Creio que um dos sentidos mais difíceis de se perder é a visão. A janela da alma. Ninguém quer ficar cego. Mas por que nós não queremos enxergar na plenitude? Porque só a fé cristã transmite. Que Deus nos cure hoje e sempre. Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.